Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Esse vídeo eu tô trazendo hoje para falar para vocês sobre as minhas experiências na minha primeira semana de devocional, conforme o vídeo que eu trouxe para vocês aqui no canal, que eu vou deixar aqui nos cards. Nesse vídeo eu falei que eu estaria fazendo a leitura bíblica anual, eu estaria fazendo um calendário de oração, onde eu coloco todos os objetivos da semana pelas quais eu vou orar, e eu estaria fazendo também o projeto Metamorfose, o desafio Metamorfose, que é onde eu tenho uma tarefa para cada semana do ano para eu estar cumprindo, para eu estar realizando. E realmente eu fiz, puxei o desafio e vou falar para vocês aqui como foram as minhas experiências, quais foram as primeiras impressões, o meu relato de como foi essa semana, tá bom? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre o plano de leitura bíblica anual, tá? É o plano que eu deixei lá para vocês. Quando eu trouxe aqui para o canal, a gente já estava um pouquinho atrasado, eu já tinha feito a minha leitura. Então no dia 17 eu terminei de ler o livro de Gênesis e depois eu continuei e hoje eu estou em Êxodo, parei no capítulo 19 de Êxodo. A experiência para mim é muito boa porque eu já havia lido a Bíblia todinha no ano passado. Então tá sendo muito mais fácil para mim do que nas outras vezes que eu li, que eu já tinha lido completa no ano passado e eu já tinha lido partes em outras épocas, né? E aí, como eu li ela todinha no ano passado, foi muito mais fácil eu estar lendo novamente. Quando eu comecei em Gênesis, eu relembrei daquilo que eu já havia lido, mas aí Deus vai trazendo novas revelações e nos fazendo ver muitas coisas, e muitas vezes eu vou fazendo rabiscos, anotações. Olha só, antigamente eu não rabiscava a minha Bíblia, antigamente eu tinha maior nojo com a Bíblia, não podia fazer nada. Agora eu aprendi a anotar, rabiscar, fazer tudo o que é necessário para me ajudar a memorizar aquilo que eu estou lendo. Então a minha experiência com aquilo ali foi muito bom, com a leitura bíblica. Aí veio o calendário de oração, que vocês viram lá como que é feito. Se você não viu, procura aí o vídeo do Devocional 2020 que você vai ver. A experiência com isso aqui é muito boa, porém perigosa, se você não souber usar. Por quê? Porque nesse papel você anota os motivos de oração para cada dia da semana e para cada área da vida. Só que se você ficar muito ligada, muito impregnada no papel, você acaba perdendo a sua comunhão com Deus. Foi o que eu percebi, que se eu passasse muito tempo olhando no papel e pensando naquilo que eu anotei ali, eu acabava fazendo uma oração um tanto mecânica. Sabe aquela oração que você faz, mas que seu pensamento não está ligado naquilo? Era o que acontecia em alguns momentos. Então é preciso vigiar. Para você estar fazendo esse calendário de oração, você tem que ter uma certa maturidade. E aí, para eu não correr o risco de acontecer isso, o que eu faço? Todos os dias eu venho, pego meu calendário de oração, aí eu leio os motivos de oração do dia, tento memorizar, pensar um pouquinho a respeito deles, e aí depois eu vou fazer a minha oração e incluo eles na minha oração. Se por acaso eu esquecer de alguma coisa que estava anotado aqui, depois que eu fizer a minha oração todinha, eu dou uma olhada, confiro se eu tiver esquecido alguma coisa, aí eu vou e faço uma nova oração só a respeito daquilo. Mas o que não pode, gente, é você ficar assim. Olha, crescimento espiritual. Senhor, abençoa meu crescimento espiritual, me faz crescer, tarará, tarará, tarará. Vou orar pela escola bíblica. Senhor, abençoa a escola bíblica. Senhor, abre as portas da escola bíblica, tá? Vou orar por fulano. Senhor, abençoa fulano. E aí você fica naquele vai e vem, você perde a conexão com Deus e acaba que a sua oração fica muito mecânica. Então o calendário de oração funciona, sim, é uma estratégia eficiente, só que é preciso ter um certo cuidado. E aí, eu vou mostrar pra vocês que eu comecei a gravar, depois não consegui continuar, mas eu gravei o momento em que eu tirei o meu primeiro desafio e vocês vão ver aí o que foi o meu primeiro desafio. Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô aqui, hoje é segunda-feira, então eu tô aqui acabei de fazer, na verdade, o meu devocional.
depois que eu postei o vídeo pra vocês mostrando lá, né, tudo que eu vou fazer. Então é a primeira vez que eu tô aqui, olha, já marquei os dias que eu li. Eu já li até o 39, tá? E aí eu já fiz aqui também o meu, eu não quero mostrar porque tem coisas aqui que são bastante pessoais. Vou mostrar só mais ou menos assim, olha, pra vocês verem que eu também já preenchi o meu calendário de oração com tudo que eu vou orar durante essa semana. E aí eu marquei desse jeito aqui, ó, só o que eu já orei hoje, os motivos pelos quais eu orei hoje. Então hoje eu já li a Bíblia, já orei, já marquei tudo aqui. E agora tá faltando uma coisa, que é o nosso primeiro desafio. E eu não sei, eu queria misturar bastante. Eu recortei tudo ontem. E eu vou tirar o primeiro desafio. Eu tô com medo de ser uma coisa mais assim, que exija bastante de mim, sabe? Olha, gente, vou tirar sem... Olha. Ai, seja o que Deus quiser, né? Vamos lá. Ah, não acredito. Nossa, é fácil. Nossa, parece até que foi combinado, gente, mas juro que não foi. É o mesmo que eu li pra vocês no vídeo anterior. Nossa, e eu preciso muito fazer isso, mas eu não sei qual. Eu tenho livros aqui que eu tô enrolando com eles faz tempo, então... O que acha de começar uma nova leitura? Para essa semana, escolha um bom livro cristão e tente lê-lo até o fim. Se possível, faça anotações a respeito do livro, seu tema central, os pontos-chave e a influência que ele trouxe. Tá aqui, ó, gente. Então é isso, né? Ainda bem até que foi fácil. Eu pensei, porque como eu conheço todos os desafios, eu sei que tem alguns que são um pouco mais complicados e eu tava com medo de pegar eles essa semana. Porque essa semana é uma semana que é um pouco cheia pra mim. E o livro até 1h da manhã a gente lê, né? Se a gente dedicar mesmo, a gente lê. Vocês viram aí que o meu primeiro desafio foi ler um livro cristão na semana. E olha que eu achei que fosse fácil, mas foi um baita desafio, viu? Porque eu sou péssima para ler. Eu sempre começo a ler os livros e paro pela metade. E aí, como era um desafio, eu fui obrigada a ler o livro. Agora, gente, eu tô em dúvida, porque eu tenho esse livro aqui, Poder da Mãe que Ora, e esse aqui da Oração Quando a Terra Governa o Céu. Todos dois estão na minha cabeceira e eu tô enrolando. Esse aqui eu comecei a ler e parei. Esse aqui eu nem comecei a ler, tô enrolando para ler eles. E agora, hein? Eu acho que eu vou ficar com esse. Gente, eu já tinha lido ele, mas eu vou começar de novo do início. Tinha lido um pedaço, né? Vou começar do início e vou ler ele todinho. Até porque eu tenho que escolher um livro menor, porque tem que ler em uma semana. Então, vamos lá. E esse eu vou deixar aqui pra eu ler depois. Tem que dar uma organizada nesses livros meus aqui, tá uma bagunça. Então, o livro escolhido é esse. A Oração Quando a Terra Governa o Céu. Vocês viram também aí qual foi o livro que eu escolhi, que é esse aqui, que está nas minhas mãos, A Oração Quando a Terra Governa o Céu. Eu escolhi ele porque é um livro que eu já tinha começado a ler e parei no caminho, mas aí eu comecei a ler novamente do início, tá? E eu li esse livro, foi um desafio bem difícil, porque aí eu fiquei enrolando na segunda, na terça-feira, e aí não me lembro se foi bem na quarta ou na quinta-feira, que eu comecei a ter uma dor de cabeça horrível. E aí, gente, com dor de cabeça eu não consigo ler. E aí eu ficou enrolando mais ainda. O que aconteceu? Eu li ele praticamente na sexta-feira, no sábado e no domingo. Aí eu li um capítulo na sexta, um capítulo no sábado e 3 capítulos no... Não, no domingo não, minto. Peraí. Foi na sexta, eu li um, no sábado eu li outro e no domingo... Gente, que confusão. Não. No sábado eu li um, no domingo eu li outro e na segunda eu li 3 capítulos, tá? Ele é formado de 5 capítulos e foi assim que eu consegui ler. Eu não consegui cumprir o desafio até no domingo, mas aí eu me esforcei e fui até na segunda-feira. E aí na segunda-feira eu consegui cumprir com o meu desafio. Eu quero aproveitar
e falar para vocês um pouquinho sobre esse livro. Gente, esse livro você tem que ter. Você precisa ler esse livro. Esse livro vai muito além de tudo aquilo que eu já sabia, que eu já havia estudado, que eu já havia lido sobre oração. Um livro que abriu realmente a minha mente. Ele tem 5 capítulos. No primeiro capítulo, ele já começa falando sobre a responsabilidade, o dever e o poder que a igreja tem na oração. Então, ele coloca a igreja como o grande centro da oração, como a igreja sendo responsável por desenvolver um ministério de oração. E aí, no livro todo, ele fala de forma que chegue até o seu individual, ao seu pessoal, mas ele está sempre focado na igreja. Então ele fala da oração sobre como ligar na terra e ligar no céu, como desligar no céu aquilo que é desligado na terra e por aí vai. Então, como eu falei, na primeira parte ele fala mais direcionado à igreja. No segundo capítulo, ele vem falando sobre a oração do Pai Nosso. Ele faz meio que um resumo, dando significado a cada frase da oração do Pai Nosso e nos ensinando a orar de acordo com o Pai Nosso, mas assim, explicando cada parte, cada significado de tudo que está escrito ali, de uma forma que eu nunca tinha lido nem ouvido falar. Bem diferente, mas bem profundo, vale muito a pena ler. Aí no terceiro capítulo ele fala sobre o poder do nome de Jesus. Gente, é impressionante, porque a gente não tem costume de falar tudo assim. Em nome de Jesus você vai ser abençoado. Em nome de Jesus você vai conseguir. Em nome de Jesus a gente usa muito o nome de Jesus, não é verdade? Só que aqui nesse livro o autor destaca a importância e o poder que tem o nome de Jesus e como nós devemos usar esse nome de Jesus. E aí ele fala do poder da qual nós podemos usar o nome de Jesus em relação ao homem, em relação ao diabo e em relação a Deus. Ele nos ensina a forma de usar com poder o nome de Jesus em relação a esses 3. Depois ele fala também sobre a oração de autoridade. E ele não só fala da importância, mas ele nos ensina a fazer essa oração de autoridade para ligar o que tem que ser ligado e desligar o que tem que ser desligado. E por último ele termina falando sobre oração e vigilância, orai e vigiai. E aí ele faz um apanhado assim, e eu me identifiquei muito com esse capítulo, porque acontece muito da gente começar a orar e os pensamentos distraírem. Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo já aconteceu e acontece às vezes de eu começar a orar e aí vem um problema, vem algo que eu esqueci de fazer, meu pensamento viaja, quando eu percebo a minha oração foi embora e eu fiquei ali só vagando nos meus pensamentos. E aí o autor vem justamente fazer um alerta sobre esse fenômeno e como a gente pode controlar essa situação, vigiando e orando e entrando em contato com o nosso Senhor e deixando o nosso Senhor agir nas nossas vidas. Então é isso, gente, como o próprio nome diz, o tema central desse livro é sobre oração e fala do poder que nós temos aqui na terra de chegar ao coração de Deus, de elevar as nossas orações a Ele e fazer com que as nossas orações sejam respondidas. Eu confesso que quando eu comecei a leitura desse livro, a primeira vez que eu li as primeiras páginas dele, eu me assustei bastante, porque tem que ter uma certa maturidade para entender o que está escrito aqui. Porque o autor começa dizendo que Deus não pode fazer nada, a não ser que a gente queira e que a gente peça para Ele. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele fala que Deus poderia fazer tudo o que Ele quisesse, como Ele tem todo o poder para fazer tudo. Mas como Ele deu o livre-arbítrio para nós, Ele espera que nós cheguemos a Ele e dizemos o que nós esperamos dEle, o que nós queremos que Ele faça. Então, se eu quero, por exemplo, que Deus me dê um emprego, eu tenho que chegar para Ele e dizer, Senhor, eu quero que o Senhor me dê um emprego. E aí sim Ele vai abrir as portas. Então eu assustei um pouco com essa ideia de, peraí, parece que eu estou mandando em Deus
Mas depois, com a continuação da leitura, eu fui entendendo e não é exatamente isso que o autor quer dizer. Mas você só vai saber se você ler o livro, tá? Então procura esse livro aí. Eu tenho ele há muitos anos de internet. Se eu creio que na internet também você ainda encontra ele, não deve ser muito caro, mas é um livro, gente, muito bom, vale muito a pena ler. E eu deixo essa indicação para vocês, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês estejam fazendo o desafio Metamorfose, eu espero que vocês estejam lendo muito a Bíblia e que vocês estejam orando muito e usando o nosso calendário de oração. Se você ainda não fez nada disso, eu te convido, vai lá no vídeo do Projeto Devocional 2020 e coloque em prática, ainda dá tempo. Mas é importante que você tenha uma vida compromissada com oração e leitura bíblica. E esse desafio ele vai te ajudar, vai te impulsionar a fazer coisas que até hoje você ainda não teve coragem ou vive sem tempo, sem animação. O desafio vai te impulsionar a ir lá e fazer como ele me impulsionou a ler esse livro em apenas 3 dias. Muito obrigada pela sua companhia, que o Senhor Jesus abençoe você. Não esqueça de curtir, de compartilhar. Deixa seu joinha aí pra mim, seu comentário e volta aqui depois porque a gente tá tendo vídeo toda segunda e quinta, tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo.